Boas-vindas, se há alguém novo aqui hoje, não sabemos se há alguém aqui pela primeira vez, mas seja muito bem-vindo, ou se você está retornando a este lugar, se já esteve aqui há algum tempo e está voltando esse dia, seja muito bem-vindo. Nós somos a família Dádiva, né? A Igreja Cristã Dádiva, e é muito bom ter você aqui. Eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 26. Gente, a gente vai ter umas distrações aí, né? Som, talvez, barulhos, mas estejam aqui, amém? Não permitam que nada tire a atenção de você daqui, do que Deus tem para a sua vida. Mateus 26, eu vou ler a partir do verso 20. Aqui está falando da ceia do Senhor. Todo mundo está lá? A partir do verso 20. Eu vou ler aqui alguns textos. Estejam comigo, amém? Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes certamente, um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo no mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então, Judas, que havia de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Verso 31. Então disse-lhe Jesus: ainda esta noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Respondeu Pedro: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Até aí. Depois na sequência aqui, Jesus, ele entra no jardim do Getsemane, né? Algo que vocês já conhecem bem, quando Jesus vai orar, né, ali, que ele roga ao Pai que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice, mas que não fosse feita a vontade dele, mas a vontade de Deus. E aí, eu quero dar sequência na leitura no verso 47, que diz assim: enquanto ele ainda falava, chegou Judas. Todo mundo lá? Um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes:
aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele. Prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que traz? E aí, eu vou ler agora, deixa eu só ver aqui, gente, verso 57. Os que prenderam Jesus e o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos, e Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Até aí por enquanto. Bem, aqui a gente viu um cenário que é bem conhecido nosso. Jesus preparou, pediu para os discípulos prepararem uma mesa para que ele estivesse ali com ele, fazendo a última refeição, a ceia, a Páscoa. E nessa mesa, Jesus demonstrou amor pelos discípulos. Ele serviu os discípulos. Ele cingiu com uma toalha e ele lavou os pés dos discípulos. Ali, ele falou de coisas que iriam acontecer. Foi uma noite que marcou a vida dos 12 que estavam ali. E algumas declarações foram feitas nessa mesa. Algumas declarações foram feitas nesse cenário. Jesus disse que um deles iria trair. E o que eles disseram? Todos disseram. E Judas principalmente falou: não sou eu. Não sou eu, mestre, que vou te trair. E saindo dali, Jesus disse que um deles iria negá-lo. E Pedro diz: não sou eu. Eu morro com você se for preciso. Vocês prestaram atenção nessas declarações? Amém? Então agora vamos ler mais um trechinho aqui. Ainda tudo acontecendo no mesmo dia, verso 21, capítulo 21, a partir do verso 69, diz assim. 69. Isso, 26. Mateus 26, a partir do verso 69. Mateus 26, 69. O rapaz da mesa ficou bravo comigo. Depois converso com ele em casa. Bota uma mesa para ele. Diz assim: Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximando-se dele disse: você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse ao que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez. Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Capítulo 27. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, o que havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa?
a responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Amém, queridos. Foi lido bastante texto, mas eu queria muito que vocês compreendessem bem a profundidade de tudo isso. Jesus, ele sabia de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Amém? E todos os discípulos ali eram alvo do amor de Jesus. Pedro era alvo do amor de Jesus. Judas era alvo do amor de Jesus. É incrível ver que na liderança de Jesus, ele mesmo sabendo quem era cada um deles, mesmo que ele sabia quem era Judas, ele confiava a Judas a bolsa do dinheiro. E lá em João 12:6, diz que Judas, ele mexia na bolsa do dinheiro. E você acha que Jesus não sabia disso? Jesus sabia disso. Mas por ele ser alvo do amor de Jesus, Jesus confiava e dava oportunidade para ele, caminhando com ele, se arrepender do que ele estava fazendo. E quando ele chega para trair Jesus, entregar Jesus para os mestres, Jesus ali dá mais uma oportunidade para Judas. Jesus diz para ele, amigo. Quem que nós chamamos de amigo? Quem são os nossos amigos? As pessoas que comem na nossa mesa, geralmente, nós chamamos de amigos. As pessoas que caminham conosco, que estão ao nosso lado, que têm intimidade, que entram dentro da nossa casa, que a gente serve uma comida, geralmente, elas são alvo do nosso amor. Hoje a gente estava lá, né, a gente estava num retiro com a liderança e eu falei que o Kainan fez um macarrão delicioso. E eu disse, para mim, quando alguém faz uma comida, para mim, é muita demonstração de amor. Eu me sinto muito amada. Apesar de gostar, de amar cozinhar e de servir um alimento, receber um alimento é uma demonstração de amor. Quem aqui gosta de receber uma comida? Amém? É bom, né? É uma demonstração de amor. Então, veja que todos eram alvo do amor de Jesus. Todos os discípulos que estavam ali. Porém, Pedro e Judas, eles vacilaram. E aí eu faço uma pergunta para você. Você já foi pega ou pego fazendo algo impensável? Algo que de repente você já numa conversa com seus amigos, com seus entes queridos, você disse, não, isso aqui nunca eu vou fazer. Não, nisso aqui nunca eu vou falhar. Nisso aqui eu não vou cair. Ei, amigo, confia em mim. Ou talvez alguém já falou isso para você. Talvez você se viu numa situação inesperada. E você precisou ali mentir. Em alguma situação, num aperto, você precisou ali ir contra os seus princípios e valores. E logo depois aquilo ali te trouxe uma tristeza profunda. Você pensou, o que eu fiz? Foi isso que aconteceu com Pedro e com Judas. Pedro, quando viu que aquilo que Jesus tinha dito para ele, ei, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E ele disse, não, se for preciso eu morro com você. Mas, no momento da prova, no momento aonde ele ia, de fato, mostrar que aquilo que ele dizia era verdade com a sua atitude, ele vacilou. E o que tem um Provérbios 24:10 que diz assim,
Se você vacila no dia da sua dificuldade, como será limitada a sua força? Nós não mostramos que somos fortes, de caráter, quando está tudo bem. Quando a gente está ali na mesa comendo, né? Nossa, banquete, está tudo certo, estamos de barriga cheia. Aqui está tudo ok. Não é nesse momento que a gente vai vacilar. A prova, a tentação vai vir posteriormente. Vai vir um momento difícil. Vai vir a aflição. Jesus mesmo disse, né? Que nós teríamos aflições. E Pedro, então, se viu ali, vacilando, se entristeceu e chorou amargamente. E voltou. Voltou a fazer o que ele fazia antes. Se ele desacreditou de quem ele era, desacreditou daquilo que Jesus tinha falado para ele, ele voltou a fazer o que ele fazia. E Judas teve remorso. E pelo seu remorso, ele teve uma segunda atitude impensada. Sabe quando você erra e daí você quer fazer outra coisa para justificar o seu erro? Quando em cima de um erro você quer tentar fazer algo para justificar aquilo? Há só uma forma de justificar um erro. É o arrependimento. É lembrar do que Jesus nos disse. É lembrar do que a palavra de Deus nos diz. Porque Jesus estava com eles à mesa e Jesus tinha dito ali, Jesus ministrou a ceia e disse assim: esse aqui é o cálice, esse é o sangue para a remissão de pecados. Eu vou sofrer, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Será que nós estamos prestando atenção nas coisas que Deus tem falado para nós? Nós temos vindo domingo após domingo, nós temos comido de muito banquete, mas será que nós estamos atentos àquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações? Se Judas tivesse lembrado das palavras de Jesus, talvez ele não tivesse tido essa segunda atitude impensada, de tirar a sua própria vida. Mas, como a gente sabe, né, que Jesus iria ressuscitar, a situação de Pedro não fica assim. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia ali, vou ler só mais um textinho, tá, gente? Em João, capítulo 21. Capítulo 21. Jesus já ressurreto. Essa é a terceira vez que ele vai aparecer aos seus discípulos. Pedro está lá no mar pescando com os seus discípulos. Ele tinha voltado a fazer o que ele fazia, ser um pescador. Ele estava lá pescando com os seus discípulos. E Jesus está na praia, preparando já um alimento. E aí eu quero ler com você aqui a partir do verso 12, que diz assim: Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Verso 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes?
Disse-lhe ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Queridos, Jesus, Ele sabe de todas as coisas, como eu falei aqui no início. Ele sabia que Pedro ia negá-lo. E ele sabia como estava o coração de Pedro. Porque não há quem ame um amigo e ao saber que pisou na bola, né, como a gente diz, que não vá ficar com o seu coração entristecido. Jesus sabia que Pedro estava completamente envergonhado, entristecido pela sua atitude, por aquilo que ele tinha feito, visto que ele tinha dito: eu não vou te trair, eu não vou te negar. Então Pedro sabia que tinha sido pego e estava agora envergonhado. Porém, quando ele vê Jesus, quando ele encontra Jesus naquele mesmo cenário, Jesus preparando ali uma mesa, Jesus prepara ali um alimento, eles comem junto, Jesus serve ali para ele o pão e o peixe, e dá a ele uma oportunidade de falar para ele o que estava em seu coração. Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Por 3 vezes, Jesus pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Eu não vou entrar aqui no mérito desse amor que Jesus está perguntando, porque nós sabemos que há várias linguagens de amor, né? E aqui Jesus, ele pergunta se Pedro o ama com amor ágape. E Pedro responde como que ele ama ele como um amigo. Mas Jesus, ele insiste. Ele faz a pergunta certa. E ele dá a oportunidade de Pedro dizer o que para ele? Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes. Será que em algum momento da nossa vida, da nossa caminhada com Jesus, nós também já não fizemos uma declaração para Jesus? Dizendo: Jesus, eis aqui a minha vida, eu te amo acima de tudo, eu vou viver para ti, a minha vida está nas tuas mãos, eu não vou te negar, eu não vou te abandonar. Mas em algum momento, em algum dia, você abandonou? Você traiu? Você deixou? Você vacilou? Jesus não acusou Pedro pelo que ele tinha feito. Jesus afirmou: Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Quem são as ovelhas? Jesus é o sumo sacerdote, ele é o pastor. Para o pastor, o que ele tem de mais precioso são as suas ovelhas. Você acha que se Jesus não confiasse em Pedro, ele iria confiar aquilo que ele tinha de mais precioso, que eram as suas ovelhas, a Pedro? Não. Mas Jesus, ele restaura Pedro. Ele prepara,
esse ambiente, esse cenário, que traz à memória de Pedro tudo aquilo que eles já tinham vivido. O último encontro deles tinha sido numa mesa. Tinha sido num ambiente, ali num cenário, onde Jesus lavou os pés. Onde Jesus demonstrou amor. Onde Jesus falou o que ia acontecer. E Jesus prepara novamente esse cenário e diz: ei, Pedro, eu estou te restaurando. Eu estou afirmando quem você é. Sabe o que é isso? Graça. Jesus preparou uma mesa e estendeu uma toalha de graça. Graça, favor imerecido. Se nós fôssemos olhar, não merecia. 3 vezes. Não, meu esposo não merece meu perdão. 3 vezes, 2 vezes pisou na bola comigo. Meu filho, não posso confiar. Meus pais, meu amigo, meu chefe, pisaram quantas vezes na bola comigo? Falaram que ia fazer tal coisa e não fizeram. Ei? Será que nós, com o nosso Deus, com o nosso Jesus, em momento nenhum, nós falhamos naquilo que nós dizemos a Ele que iríamos fazer? E o que Ele faz conosco? O que Ele fez com Pedro? Ele restaura. Ele estende uma toalha de graça. E Ele traz à memória quem Ele é. Quem Ele é. Não porque pelos seus méritos, mas pelo que Jesus fez. Foi o que Jesus fez. Favor imerecido. Graça. Graça é uma força capacitadora que nos dá a capacidade de não olhar para as nossas habilidades, mas olhar para aquilo que Jesus fez e continuar a obra, continuar na missão, continua nesse casamento, continua, mãe, acreditando no seu filho, continua a esposa perdoando o seu marido, ei, marido, continua perdoando a sua esposa. Que tal você colocar uma mesa para aqueles relacionamentos que um dia foram quebrados, que um dia foram machucados, e dar a oportunidade de ouvir o que está no coração dessa pessoa. É isso que Jesus faz conosco, queridos. Não há perfeição em nós. Ele é perfeito. E mesmo assim, Ele não aponta os nossos erros. Ele estende para nós uma toalha de graça. E Ele nos convida: ei, venha. Ei, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei, eu cearei contigo. Ei, tem uma mesa preparada. A restauração aqui neste lugar. O meu sangue derramado na cruz, a obra de Jesus na cruz, foi para a remissão dos nossos pecados. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês essa noite, que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração, é que, apesar de talvez você algum dia ter errado, ter traído, ter negado, talvez você ache assim: nossa, eu já falei para Deus tantas vezes que eu vou começar a ler a Bíblia, que eu vou começar a ir na igreja, que eu não vou parar mais, e que agora eu vou ser dizimista, e que agora eu vou ajudar as pessoas, e que agora eu vou ser mais mansa, que agora eu vou ser mais calma. E aí, vem outro dia e você erra de novo, e você pensa: não tenho mais jeito.
Não permita que o remorso leve você a ter uma outra atitude impensada. Não permita que o remorso leve você a vacilar em algo que não há mais retorno. Porque em Jesus todas as coisas se fazem novas. Não permita, se entristeça e se arrependa, mas olhe para a cruz. Olhe para Jesus. Porque nele, somente nele, você vai encontrar graça, favor imerecido. Não é sobre nós. Não é sobre aquilo que nós podemos fazer com as nossas capacidades. Mas é sobre aquilo que Ele fez por nós. E está fazendo em nós. Porque à medida que nós nos colocamos mais na sua presença, à medida que nós vamos para a mesa com Ele, à medida que nós nos relacionamos. Por que eu estou falando de mesa, gente? Porque qual é o lugar que você tem relacionamentos mais profundos com as pessoas que você convive? É na mesa. É o lugar de conexão, de olhar olho no olho. E se na sua casa a mesa está lá cheia de entulhos, que você não está mais usando a mesa como um lugar de conexão, tire os entulhos da mesa. Estenda uma toalha de graça. Chame o seu marido, chame os seus filhos, chame a sogra, chame o sogro, chame a cunhada, chame a mãe, chame as pessoas que você precisa restaurar o seu relacionamento, que você precisa liberar perdão, que você precisa liberar cura. Porque quando você chama uma pessoa que um dia errou com você para comer na sua mesa, você restaura essa pessoa. Você restaura esse relacionamento. Não espere para amanhã. Não espere, mas eu não estou sentindo. Não é sobre sentir, queridos. É sobre entrega. É sobre se doar. É sobre derramar daquilo que nós recebemos da parte de Jesus, amém? O que nós recebemos da parte dele? Perdão. Será que nós podemos também derramar perdão? Será que nós também podemos fazer como ele fez com Pedro? Ei, vem cá. Eu não quero te acusar. Eu quero dizer que eu confio em ti. Eu quero te dar uma outra chance. Amém.